Vamos lá. Vamos lá. Fala, galera. Esse é mais um novo podcast que tá começando do Meu Peru Podcast. Estamos aqui com o Bentinho e com o Besta Fera. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou o Besta-Fera. Mais um podcast em Meu Peru, episódio 6. Já falar o que dá na nossa telha aí. Boa noite aí, galera. Mais um podcast aí. Mais um episódiozinho pra gente. Falando de assuntos aleatórios e vamos em frente. Bom, galera, hoje o tema vai ser um pouco mais sério. Algumas coisas que aconteceu no mundo muito bizarras. Eu mesmo vejo que não consigo zoar essas paradas, que é realmente muito pesadas. Mas eu consigo zoar a cara dos meus amigos. Não se assustem no vídeo aí. O Clebsonzinho é feio assim mesmo e o Bentinho também. Ó, os direitos autorais, hein? Mas é isso aí, vamos lá. Bom, vamos começando falando daquele atentado que aconteceu lá no mercado dos Estados Unidos, num atacadão, sei lá, que o cara estava dirigindo o carro e simplesmente sacou uma M4, um fuzilzão e começou a fuzilar todo mundo. Deu uma repercussão, mostrou que ele é um racista e xenofóbico filho da puta, de fazer aquelas paradas que realmente foi muito pesado. E olhando aquele vídeo lá, você sabe quantas pessoas morreram? Foram 10 ou 12, uma coisa assim. 12? Caralho, velho. É muita gente. O cara começou sapecando o pessoal lá do estacionamento já. Caralho, é foda, velho. É complicado, viu? Uhum. É um tema, né, que não cabe piada pra ele, não tem não o que fazer, porque foi um massacre e qualquer massacre é ridículo. E esse foi ainda tudo, né, que indica até agora, baseado na mídia, o que a mídia fala, o que a mídia tem é que foi baseado, o ataque dele foi baseado a questão racial, né? Então aí, além de ele ter cometido um crime bárbaro, ainda de um motivo idiota, né? Acho que não tem outra palavra para falar, né? Porque a pessoa que comete qualquer crime baseado na raça ou discriminação baseado na raça é uma pessoa simplesmente idiota. Isso. Cara, é foda, né? Tipo, nos Estados Unidos sempre tem isso, sempre tem essas coisas. Muita gente dodói da cabeça, né? A única explicação que a gente pode ter é isso daí, né? E aí os americanos eles tentam inventar um monte de lei para poder tentar, como se diz, evitar isso daí, mas eles estão tentando ir pelo lado de proibir arma, proibir não sei o que lá. Mas a gente vê que é um caso basicamente de saúde pública, né? Que é problema mental, problema de cabeça, é problema psicológico das pessoas que tem que ser de fato tratado, né? Não é proibindo a arma que ele não vai cometer. Ele pode conseguir uma arma no mercado negro. Isso daí não vai impedir dele fazer isso daí. Ele vai continuar doente, só que ele vai para a ilegalidade para conseguir uma arma. Né? Isso... Vai ser mais brutal, né? Porque ele vai, por exemplo, se as armas lá foram proibidas igual é aqui no Brasil, o cara simplesmente vai puxar um machadinho, um arco e flecha, Mas uma ele consegue faca, arma. Ele consegue arma no sair mercado negro. matando. Mas aí, fora isso daí, né? É o seguinte, a minha opinião em questão da arma, eu sou um pouco meio. Como é que eu posso dizer? Eu acho que depende da cultura do país. Brincadeira. Exato. Eu acho que depende da cultura do país. Um exemplo. Os Estados Unidos, isso já é histórico, a questão do armamento civil. Desde a Guerra Civil. De 1900 e cacetada. E é um país que sabe, vamos dizer assim, sabe lidar com isso. E não é porque as pessoas confundem muito. Não é porque lá a pessoa tem a facilidade de usar uma arma que a pessoa lá também vai sair. Só um exemplo. Em cidades lá do interior, é normal ver uma pessoa com a arma à mostra ou dentro.
Em Nova York, por exemplo, não é normal você ver as pessoas andando armado na rua. O Estado Eles não têm permite, arma né? dentro de casa. As pessoas têm arma dentro de casa e essa arma eles não podem estar saindo. Tem toda uma regra, tem, tem cofres para você guardar a arma, tem responsabilidades, porque a E pessoa outro não, na caso, teoria, aonde teve esse atentado é num dos distritos de Nova York, em É Buffalo, isso que eu ia perguntar. Onde é que entendeu? foi que aconteceu? E é um lugar onde Porque é meio, vamos botar talvez, que é meio restrito, né? A questão porque da assim, arma, de ter uma arma. eu tô falando legalmente. Eu não sei em quais os estados dos Estados Unidos esses atentados mais ocorrem. Mas você já todos parou Todos, todos, né? todos, todos. Até no Texas, onde é a população mais Texas, armada. Los É, em Angeles, Texas Nova teve um York, cara que atirou da janela, né, no principalmente show. no Texas. É, porque eu já Texas, ia falar besteira, né? Vocês já notaram que a população armada nos estados mais armados não acontece isso, mas vocês já Não, provaram que acontece do mesmo jeito. Então, isso é só loucura O mesmo, estado que é velho. menos armado é Nova York. O que aconteceu? É cidade, onde né? tem maior índice, É. então? Seria? Não, o Nova York não tem a liberação de arma igual, por exemplo, o Texas. Sim. Igual. Não, não é que eles não tem a liberdade. A própria população lá Não, não é é a lei. Não, ele Cada estado pode tem ter sua lei. armas. Tipo, Mas ele só tem que, uma restrição de utilização de arma e só tudo que, mais. por Não é exemplo, eles não liberado igual aqueles podem. caras texanos com arma no meio da rua, assim. Mas Nova Isso, é York isso que eu não ia tem. falar. Não pode, Não tem entendeu? cara passando lá no Empire, na Avenida de Nova York lá com a pistola na cintura. Não existe isso, entendeu? Então, tipo assim, Realmente aí não já lá tem. no Texas tem. E aí Nova York é um lugar que tem tanta restrição, ainda acontece isso. Então, tipo assim, não é parâmetro para isso, Não, entendeu? não é. Isso aí é mais questão de cultura, é igual eu estava Exato. falando. E nos Estados Unidos, eu acho muito difícil e nem concordo que lá seja colocado a restrição de armas. Já no Brasil, eu sou um pouco mais receioso com isso, pela questão também da nossa cultura Cultura, exato. Uhum. e principalmente pela falta de punição que o Estado brasileiro dá. Então, as pessoas vão querer ter arma não para se proteger, mas para serem heróis. E a gente já sabe que as pessoas que querem ser heróis, que querem ser vingadores, mesmo que tenham que sejam pessoas boas e tenham espírito bons, acabam cometendo barbáries. Isso Exato. é fato, como Assim, em a toda gente história, na primeiramente tem que humanidade ter acontece. uma educação, Que né, para ter recém um negócio desse. E eu no vejo assim. Brasil aqui Cara, o cara teve um caso aqui em Goiânia aqui perto que o cara subiu para ajeitar a antena da casa, um técnico foi na antena, o vizinho viu, eita, aquele ali parece um bandido, olha, deixa eu dar aqui um tiro nele. Deu um tiro, o cara estava trabalhando, morreu o cara, estava trabalhando, ou seja, o cara nem se preocupou. Ó, um exemplo, o cara estava, vamos dizer que se fosse um bandido, mesmo sendo um bandido, ele tinha que ter alertado, tinha que ter chamado a Tem polícia, todo um procedimento. É tipo todo um assim, procedimento. eu não, isso, entendo, Bento, que para você pegar uma arma, tem todo um protocolo, tem tudo certinho para que aquilo não dê merda. Vamos botar assim, né? Tem a legislação, você tem que ter o treinamento, você tem que ter tudo bonitinho. Beleza. Mas eu acho que o brasileiro ainda não está preparado para ter essa liberdade que o americano tem. As restrições que tem no Brasil tipo assim, tem muita burocracia, que às vezes tem burocracia que eu acho que nem é tão necessário de botar outras para poder filtrar mais quem pode ter uma arma. Entendeu? Não sou contra, por exemplo, um comerciante não ter uma arma. Eu não sou contra. Ele tem que ter uma arma, dependendo do comércio. Por exemplo, ele se defender, também se defender a família dele. Agora, um cara Comércio de que é. arma, Hã? comércio de arma, ele não tem uma arma, né, Francis? É, podia ser. Agora, por exemplo, agora o cara. Por exemplo, Um eu. exemplo, Eu não me meto em confusão nenhuma, não me meto em nada. Ah, eu quero ter uma arma. Ah, entendeu? Eu no não. Brasil, no Brasil, se você tiver uma arma e o bandido souber que você tem uma arma em casa, ele vai Ele vai entrar na atrás de tua você. casa para Exato. por exemplo, a pessoa mora na roça. Se É, você tiver uma emergência, você for ligar para a polícia, até a polícia chegar,
Não é. Já Já foi não dá rodado. tempo. Até mesmo para se proteger de questão de fauna, né? Também. Questão de E, fauna, eu acho também é necessário. E também você não vê muito incidente de roça disso daí, né? De tipo, um velho louco na roça. Não tem. é porque geralmente aqui no Brasil, devido a essa questão da. Aí também é o mal da proibição. Devido à proibição, as pessoas adquirem, por exemplo, o cara está lá na roça, aí é uma burocracia danada para ele conseguir uma arma. Aí o que é que ele faz? Pega um Cara, a legal. polícia, eu vou comprar uma arma Fazer e uma o cara caseira. não tem preparação nenhuma, não tem instrução nenhuma Exato. e acaba tendo acidentes. Então também isso é um mal também da questão da restrição da arma também. E Então sem contar que tudo é muito caro também no Brasil, né, velho? Pra você ter uma pistola hoje é caríssimo. Você pega a pistola mais vagabunda que tem no mercado, é 5 mil reais, 6 mil reais. Pô. Aí eu vou falar por mim, né? Eu não posso falar pela uma população no geral nesse sentido. Eu tô tendo dificuldade para comprar comida, pô. Vou pensar em arma. Exato. Não, eu tô te falando. Se eu tivesse dinheiro, ainda seria caro. Eu tô com dificuldade de comprar comida, eu tô com dificuldade para abastecer o carro. Tá caro, pô, isso, entendeu? Né? Chega a ser uma questão de nem ser tão relevante pra gente estar discutindo, né? Pela situação que tá o país hoje. Sozinho, sua voz tá baixa, tá meio que falhando. Ah, é por causa do fone. Melhorou? Uhum. Eu tô usando o microfone do fone. A gente deixando essa questão de arma, a gente falando que houve esse massacre, e a gente sabe que nos Estados Unidos a pessoa pode até ter uma facilidade de arma, mas a Sim. gente sabe que as pessoas que querem cometer barbaridades, que as pessoas que são criminosas, elas vão dar um jeito de cometer seus crimes. Esses caras que cometem atentado com armas legalizadas, eu tenho plena convicção de que eles também cometeriam atentados com armas não legalizadas. Não é a legalidade que vai transformar isso, né? Se você prestar bem atenção, aquele cara lá, ele atira muito bem. Se você assistir o vídeo do atentado, ele atira muito bem. Ele é um cara ele treinou pra caramba. Você vê que não é um cara que pegou uma arma aleatória e saiu atirando. Não, ele treinou pra fazer aquilo. Geralmente esses caras que cometem esses atentados aí, eles treinam, pô. Olha o caso que aconteceu lá na escola de Santa Catarina, né? Se eu não me engano, há muito tempo. O cara entrou na escola infantil lá e começou a matar todo mundo, pô. As crianças, tudo. E era só tiro certeiro, ver se ele errou algum. Nenhum, pô. Exatamente, Eles mas realmente treinam, pô. treina, Muito pô. foda. Os dos Estados Unidos, assim, geralmente, eles têm mais facilidade pra poder ter esse acesso pra treinar, né? Mas o que eu quero Geralmente esse tipo de pessoa, ele não fazem acho que eu até, ou seja, não dá um tiro no escuro, vamos dizer assim. é uma besteira eu falar isso, né? É um atentado, então eles fazem planejado. Sim, eles Exato. têm grupos exclusivos dele em Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter. Cara, Às uma vezes é parada solo, muito novinho. Às vezes é cabulosa, só filho. solo. Ele só planeja. Não, pô, Monta um nunca planejamento. é solo, nunca é solo. Esses caras é. nunca fazem isso Não, solo, pô. ele pode pegar ideias de grupos e tudo mais, mas quando ele vai fazer um negócio desse, ele, muitas das vezes não vai divulgar. Sim, muitas vezes é ele sozinho, Ele mas solo, é ele sempre vê, mas ele pega eles informação de outros representando algo, lugares, né? entendeu? Mas É geralmente complicado, velho. eles têm grupos na chamada Deep Web onde eles se apoiam. Sim. Geralmente, aí dificilmente ele planejou e não houve alguém do outro lado do mundo, do outro lado, vamos dizer assim, do outro lado da internet, dando apoio para ele, entendeu? Pelo menos instigando, inclusive nessa deixa aí, aqui no Brasil, por exemplo, a Polícia Civil do DF e de outros estados também prenderam de forma antecipada, né, do crime, que não houve o crime, de pessoas que estavam planejando atentados em escolas do Brasil, entre elas algumas escolas do DF também. Ou seja, isso é uma rede que está se tornando mundial.
E logicamente a Polícia Civil não vai divulgar e nem deve divulgar os detalhes mínimos da investigação, mas em alguns sites, né, de reportagem, divulgou, tipo assim, que isso eram grupos e tinha pessoas de outros países dando, tipo, suporte moral, vamos dizer assim, né, instigando. Como eu te falei, esses bichos estão conectados em todo canto, pô. É Isso. Facebook, Twitter, Telegram, Aí, WhatsApp, qualquer coisa você pensa, mas eles têm um algoritmo que impede isso. Pode ter, pô, eles burlam. Os cara é muito cracudo, pô. Não, isso, não não, isso o que o Bentinho tá colocando, novinho, é importante frisar, porque, tipo assim, aqui no Brasil eles são mais descuidados para essa questão, Isso. né? Então, Uhum. tipo assim, vamos botar que fica mais fácil pra polícia pegar, né? Aí os caras saem divulgando no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Facebook, e fica mais fácil. Lá, nos Estados Unidos, é um pouco mais deep web, é uma coisa mais Parece uma escondida. seita, né? Exatamente. Então, é um bagulho assim mais, vamos dizer, mais elaborado, né? Pro Eu não mal. sei se é falta de tecnologia dos supostos pessoas que planejam um atentado no Brasil, igual o Clebsonzinho aí está falando, né, nesse sentido, porque aqui, no caso, a polícia ela tem um alerta de alguns assuntos. Se você pesquisar ela de forma na internet, normal, você não conseguir. E não é fácil, não pensem que é fácil acessar a Deep Web, não é qualquer pessoa, a pessoa tem que ter uma certa instrução e uma certa Exato. tecnologia para acessar a Deep Web. Ele tem que ter uma Se você inteligência para pesquisar, isso, né? se você pesquisar alguns assuntos, a Polícia Civil recebe o alerta de que Uhum. aquele assunto está sendo pesquisado em tal lugar, em tal área, e naquilo eles vão Assim, fazendo um pensamento. assim, a gente tá falando aqui leigamente, né? Assim, é o que a gente tem uma noção básica assim do que é. Porque realmente é bem mais complexo do que só isso, né? Só receber um alerta, tem muita investigação, tem muita coisa em cima disso daí, né? Uhum. Sim. Não, É, é, é mais complicado. Aqui no DF mesmo, que nem a gente estava falando, foi inibido um atentado em Planaltina, que ameaçaram uma escola em Planaltina fazer um atentado desse daí, e o outro acho que foi numa outra escola, não sei se foi Guará, não lembro, não me recordo. E com esses aí, se eu não estiver falando aqui besteira, eles fizeram tipo interligação, eles estavam fazendo investigação para ver se não tinha a ver com aquele de Santa Catarina, da creche. Santa Exatamente. Catarina, não é? Eu Do acho que Sul? ou foi Foi. Espírito Santo, foi um dos dois. Não Não, lembro bem. Espírito Santo não, mas eu sei que foi no Sul. Cara, é Atentado. uma, é uma barbaridade, né, velho? É uma coisa assim muito escrota É. Exatamente. o cara fazer isso. Então, ó, por agora, esses caras fazer isso, pra mim, eu acho ridículo. Por que esses doidos não vai pra Ucrânia? Vai matar os russos safados lá, pô. Vai meter bala lá, não sei, pô. O que É que instiga porque eles a na fazer Rússia isso? as pessoas têm como São se brancas, né? defender. Eles querem pegar pessoas que não querem se defender, pô. Não tem como se Pois é, defender. cara. Nesse O caso, que passa na ele cabeça está mais desses fácil doidos de ir desse? para o exército da Rússia do que da Ucrânia. Pois é, Os caras velho. chegam numa É maratona e vai soltar uma bomba igual teve, acho que foi na França, pô. Os caras fazem um atentado lá com bomba no meio da maratona, onde as pessoas estão lá só pra se divertir, atrás de entretenimento, pô. Eles não vão atrás de quem Eu tá não, armado. essa questão de atentados, eu vou ser sincero, para mim não existe no mundo desculpa. Por Não, exemplo, também não. esse que nós mencionamos agora, o cara aparentemente eram questões raciais, então pior ainda. Outros atentados de escolas que nós já vimos tem muito a ver com bullying. O cara sofria bullying, Esse algum também pode ter até motivo. sido, né? Mas mesmo assim Sim, não é mas aí, justificativo. aí que entra a questão. O cara sofria bullying, por que que não correu atrás de quem fazia bullying com ele? Por que que vai matar crianças? Entendeu? Igual o caso de Cara, lá de então Santa assim, Catarina. pois Não são bate, pô, não pessoas, bate. são pessoas que devem ser estudadas pela psicanálise, pela psicólogos, psiquiatras dessa área forense, né, da área policial.
E para poder saber, é igual eu falo, o bullying é uma coisa pai, é horrível. Mas uma atitude dessa nunca você vai justificar. Um bullying, o que for que seja. Mesmo que ele matasse somente, mesmo que ele matasse somente as pessoas que faziam bullying com ele, mesmo assim não era Não é justificado. justificado, não. Ah, sim, Mas assim, Betinho, complementando o que você tá falando, tem um exemplo, vou dar um exemplo de um país que é um pouco mais desenvolvido que o Brasil, bem mais desenvolvido que o Brasil, Estados Unidos. Eles têm áreas no FBI, na CIA e tudo mais que eles têm, grupos de estudo para identificar esses, não só esses caras de atentado, mas maníacos, estupradores e tudo mais, antes de acontecer ou com o mínimo de vítimas possíveis. Né? Um exemplo mesmo, tem uma série que eu assisti na Netflix, tem ela, é Mind Hunter. olha Ela o conta a comercial. história de Olha o Ash. como o FBI começou essa história de investigação. Série baseada em fatos reais. Fatos Muito reais, boa, exatamente. Eles fazem entrevista com Charles Manson, com Ted Bundy. Então, cara, a série é sensacional. Conta um pouco da história de como é. Isso, como a série conta como foi dado o nome, né, ao chamado serial killers, que na época Exatamente. Não não tinha se nem esse chamava nome. assim. Não tinha o nome, mas começaram a ter crimes em séries e o FBI se interessou em estudar o porquê eles cometiam crimes. Exato. Tipo assim, é igual eu falo, nada justifica, são pessoas com problemas mentais, nada se justifica. Por exemplo, dessas pessoas que cometeram crime eram pessoas que eram abusadas quando crianças. Foi abusada por pai, por parente. É um dos indícios que eles pegaram, né, para esses abusadores, esses caras assim, é um dos Então, indícios. assim, ou seja, são pessoas que criaram traumas e que criaram problemas. Entretanto, tanto não se justifica que a maioria foi condenada à prisão perpétua, dependendo do estado, até a pena de morte. E uma série muito boa. Se eu não me engano, ela tem duas temporadas, né? Acho que é Duas temporadas só. Duas temporadas. Eu tô Essa até. série Eu é tô, sensacional. eu tô esperando a terceira dela. Não vai ter. Vai morrer esperando. Foi cancelado. Vai É tipo ter assim, não. na Netflix é no máximo até a terceira temporada. Né? Eles não gostam de trabalhar A muito, Netflix cancelou, pô. Não vai nem ter a terceira. Só se for Casa de Papel é que tem 12 temporadas. É isso aí. Vai ter até agora a versão coreana. Nossa. Série ruim tem 200 temporadas. La Casa de Cobra. La Casa de la Vergonha. Mas assim. Assim, umas loucuras, é tipo assim, é doença mesmo. Você vê que é uma doença. Eles tentam achar padrões para poder tentar inibir isso daí, né? De que aconteça novos casos. Mas infelizmente Até para que quando ocorra um caso, porque são pessoas que, por exemplo, vão cometer algum crime, eles consigam, tipo, através dos estudos que ele já tem, ir cercando aquela pessoa para que ele não faça 10, 15, 20 vítimas, né? Que seja o mínimo de vítimas possíveis ou nenhuma. O mínimo de vítima possível. Tipo assim, você vê que o nível de doença, até mesmo assim, quanto mais evoluída uma sociedade, mais mas vamos botar assim, mais bem preparado a loucura do cara para fazer um tipo de coisa dessa, né? Isso é de fato. Velho, tipo, eu fico vendo o cara ficar mandando bomba pelo correio. Cara, tipo, veneno pelo correio, coisa assim, saca? Tipo assim, que no Brasil não rola. Se você parar pra pensar, essa é uma das paradas que vem acontecendo há muito tempo, né, velho? Não é de agora. Não, é muitos Por exemplo, anos 60, 70, 80. Quando fazem estudo com seres humanos, na Idade Média, e nas revoluções industriais. Cara, a doença mental sempre teve aí, né, Novinho? Sim, sempre teve presente.
Só que o índice era bem menor, né? Igual vocês falaram. Vocês concordam que por exemplo, se uma sociedade tem pessoas, eu falando de forma intelectualmente falando, se eles têm pessoas muito evoluídas, os crimes deles também vai ser mais evoluído, pô. Exatamente. Você tem uma sociedade, por exemplo, igual nós estávamos comentando, alguns dos criminosos lá da série são pessoas formadas, são pessoas com cursos, Destruídas. são pessoas que tinha lábia para poder convencer os outros e tal. Sim, tinha pessoas que cometiam crime também, mas aqueles crimezinhos mais menos sofisticado, né? Vamos dizer assim. Não leve, menos sofisticado. Tipo, arrastava uma criança para o mato e cometia um crime. Só que não era pego porque era uma pessoa que não tinha passagem pela polícia, por exemplo. Mas em uma sociedade, conforme vai evoluindo, os crimes também vão evoluindo. Isso é Exato. natural. Tipo assim, porque enquanto eu tô pensando em comer, em matar a minha fome, não tem como eu estar correndo atrás de alguma coisa pra alguém pra matar. Eu tenho que matar a minha fome primeiro. Então, nesses lugares, o cara já tem a vida dele estabilizada, ele tem dinheiro, tem tudo lá. Então, ele vai caçar um tempo dele pra botar a doença dele pra andar. De carne, né? Eu preciso correr atrás de uma Não, carne pra mas eu eu comer. acho que esses bichos aí é tudo uma seita. É uma seita, não é possível. Não, pô. Não, porque Geralmente os armamentos que eles têm é muito grande, pô. Porque assim, não, lá pô, nos Estados Unidos, qualquer americano consegue uma arma como se fosse comprar um pão aqui no Brasil, beleza, mas Não, no Brasil também toda você arma é tão consegue, pô. barata assim, toda Aqui no não, Brasil arma. você consegue. A arma é barata lá, não. pô. $200 você compra uma pistola top. $200. Qual Mas e aquele fuzil dele ali? Por $200 você compra? Não, o fuzil daquele ali é $600. É o preço do iPhone. é mais? É 2.000, $5.000. Não, você compra um daquele ali, é muito barato, Bento. É muito barato. A arma dos Estados Unidos. Ó, eu tava vendo $290, você compra um A12, pô. Na Amazon. Não, na Amazon não, no Walmart. $200 você compra um A12. Normal, simples, entendeu? Sem muito apetrecho. Então, tipo assim, é bem acessível, né? Tudo é bem acessível pra eles, né? Novinho, mas você falou uma seita, pô. Seita é tipo vamos assim, é uma Ação. religião, cara. São Cara, pessoas que eu, se eu não duvido que exista. Eu não duvido que exista, porque assim, se você Novinho, for olhar para o histórico de racismo nos Estados Unidos, não não começou tem. com pessoas, por exemplo, não, calma aí, não começou com pessoas, por exemplo, um cidadão, um trabalhador, um assalariado, vamos dizer assim, né? Começou com juízes, com advogados, São com pessoas com donos de dinheiro, empresas novinho, eu concordo. multinacionais. Então, e assim, cultura, é você cultura. percebe que, eu vou dar agora o Brasil como exemplo. No Brasil, quando acontecem umas paradas dessas, da onde que eles tiram essa arma do mercado negro? E por que antes do atentado eles tiram fotos e se exibem, por exemplo, eles tiram fotos e se publicam em algum lugar? Entendeu? Igual aquele caso de Santa Catarina, antes do cara ir lá matar Aí as é uma crianças ego, na pô. escola, Então, o Ego. cara simplesmente publicou, tirou fotos com a arma apontando, fazendo pose e publicou em algum O lugar. cara quer Só que não foi notoriedade, divulgado. ô, novinho. Ele quer ó, notoriedade. Não é seita, ele quer notoriedade. O cara quer se Ah, não sei, aparecer. Ele não vai fazer nada escondido. Entendeu? o, isso aí que estranho. você está falando, inclusive, é um ponto dos serial killers. O Exatamente. serial killer, eles fazem crime e deixam vestígio para serem pegos. Porque lá Ou no pra pelo fundo menos da ser cabeça visto, deles, né? Hum? existe um estudo que lá na cabeça deles eles querem ser presos, porque eles sabem que, alguns, né, sabem que está cometendo crime, eles querem ser presos. Então, Então, ao ver por deles, que a isso maioria, é como se fosse uma arte, então. É. Ele Que por quer você que para mostrar a a arte maioria, dele. a arte por que dele, a ele maioria, sabe que vai ser pego, mas ele simplesmente quer matar e mostrar pra todo mundo que ele Exato. é Quanto mais capaz. troféus ele tiver, pra ele Ah, melhor. exato. a maioria dos serial killers, eles cometem o crime e ele deixa um rastro dele como se fosse Uma identidade, uma marca uma digital. como se fosse identidade, isso. Por exemplo, aquele maníaco do parque. Eu já ia falar Por disso que que ele agora. foi, por que que ele foi preso na época? Ele cometeu vários homicídios, então a polícia já tinha que, inclusive, ter prendido antes, né? Mas no Brasil não era tão comum ter esses crimes e tal assim.
Até mesmo pra investigar era difícil, né? O cara foi preso porque se você, tipo assim, tem a série que fala, tem uma série que fala dele, tem alguns documentários e tal. O cara deixava rastros, entendeu? Olha Ele não só, vai, eu tava ele não era vendo pessoa que um. não tinha ficha na polícia, pô. Ele não tinha ficha na polícia, mas ele Não, deixava rastros. exato. Teve uma mulher que eu tava vendo, ela é perita da Polícia Civil do São Paulo, né? Então ela tava contando sobre esse caso, ele estuprava as mulheres e tipo, ele ia no mesmo lugar, estuprava a mulher e deixava ela lá. No mesmo lugar, deixava ela lá. E aí eles iam pegando um padrão. Chegaram no lugar lá, acharam uma mulher, já tinha uns outros 5, 6 corpos lá, já em decomposição ou só ossada, entendeu? E aí uma das marcas que eles deixavam era morder as mulheres, entendeu? E chegar a mastigar pedaços dela. E aí era uma das identidades que eles pegaram dele sobre isso daí. Entendeu? Então, tipo assim, ele já mantinha um padrão pro que ele ia fazer. Entendeu, novinho? Então, tipo assim, é uma coisa que ele faz pra deixar a marca dele, ó. Isso aqui é a minha marca. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, o cara bota 6 corpos no mesmo lugar em um parque, onde é movimentado, onde famílias andam ali. Entendeu? Ele não quer ser pego. Ou então, às vezes, não foi essa questão de querer ser pego, mas a questão de das pessoas saberem que foi ele que fez Quando ele for também. pego, né, as pessoas souberam, As ó, pessoas, por foi exemplo, eu. se ele não foi preso, mas ele vai sentir prazer em estar na televisão, estando falando dele, sabendo que foi ele. Tanto Exatamente. que dizem que eles ficam extremamente putos se uma pessoa comete um crime parecido com o dele E bota o nome e dele. bota o nome dele dizendo como se fosse ele, porque Não foi perde a ele. identidade dele, entendeu? Não foi Exato, ele. exato. E se prenderem uma pessoa que não seja eles tipo dão continuidade. Por exemplo, só um exemplo. Vamos dizer que eu cometi um homicídio. Aí, uma pessoa foi presa no meu lugar. O que é que eu vou fazer? Eu vou sumir, eu vou ficar de boa, eu não vou cometer outro crime. O serial killer, não, ele vai fazer questão de cometer um outro crime para que saibam que aquela pessoa que foi presa não foi a pessoa que cometeu os crimes. Entendeu? Exatamente. Exatamente. É, Mais ou menos. é foda. E, cara, esse negócio de serial killer é um assunto bem complexo, bem extenso mesmo, assim. É complicado, né? Porque, poxa, aqui no Brasil tem poucos casos, mas tem bastante, né? Principalmente questão de envolvendo crimes sexuais, né? Aqui no Brasil é mais assim, não tem. Muito serial tem essa questão também de envolver sexo no meio, né? A maioria. Exatamente. A É, maioria foram abusados, né? Teve exatamente. aqui um dos casos famosos, aquele de Brasília, aqui, que foi o Marinésio? Marinésio, o nome Marinese, dele? isso. Aham. Que até recente agora ele foi condenado por um dos crimes que ele E cometeu. foi inocentado de outro. Eu acho que ele foi inocentado, foi de De um, eu um. não vi. Foi Eu de sei um, que ele foi teve. condenado. Ele foi condenado de um outro aí. Ele foi recente Ah, agora e foi o foi primeiro, liberado de um. foi o caso que ele foi preso, ele foi condenado por ele. Foi, isso. O que ele foi preso foi condenado, e teve um outro que uma mulher acusou ele lá, não conseguiram tantas provas, ele foi liberar ele da sentença. Mas de um ele foi condenado, pelo menos de um ele foi condenado. Pois é, ou esse caso aí é um exemplo, ele deixava, era uma marca que ele deixava, que a polícia chegou através dele, porque ele deixava alguns vestígios, né? Vestígio, Ou né? seja, Exatamente. ele poderia, por exemplo, se ele não quisesse, se ele supostamente não quisesse ser pego, vamos dizer assim, ele poderia cometer crime em outros locais, fazer diferente, mas não, fica uma marca, tipo uma marca registrada, como se fosse Exatamente. uma marca registrada mesmo, é a marca da pessoa. Uhum. É como se fosse um brasão, é a marca dele.
Novinho, você quer inserir mais algum comentário sobre esse assunto para a gente já pular para o nosso próximo aí? Então, bora pro próximo. Vamos pro próximo? Esse assunto ficou muito sério. Vamos botar Todos uma vão, piadinha aí. todos vão ser, Nossa, todos vão ser muito sérios hoje. nós estamos seriedade só. Hoje O próximo assunto, a gente pode pegar o gancho sobre as armas que a gente estava falando. Por exemplo, aqui no exato. Brasil, sobre a cultura. E esse caso que a gente vai falar foi 2 policiais rodoviários federais que, segundo os jornais, né? Que eu acho que não houve vídeo desse caso, eu só vi sobre Tem matéria lenta vídeo, mesmo. Pior que Tem tem, vídeo? tem vídeo, mas Ou depois me bem, manda o vídeo que eu não vi. mas bem tem. abreviado. É Meio tipo assim, que Eu, a metade, né? o caso que eu vi pelo Telegram. Telegram tem tudo naquela bosta. Então, tipo assim, tinha um mendigo, né? Um cara de situação de rua, andando no meio da BR. E no meio do patrulhamento tinha 2 policiais rodoviários federais. E, diga-se de passagem, são 2 policiais já com uma carreira já bem Bastante extensa, longa, né? experientes, né, na Polícia Federal, foram abordar para tirar do meio da rua, porque poderia ocorrer ele algum estava acidente. se colocando em perigo e colocando os motoristas em perigo, né? Exatamente. Aí, no momento da abordagem, por algum motivo, esse cara tomou a arma de um dos policiais e disparou contra os dois, matando os 2 policiais, né? E, subsequentemente, foi passando um outro policial normal, Bem, uma paisano, PM, alguma coisa assim, e foi e matou ele, né? Porque ele estava ainda portando a arma dos policiais, ele foi lá e matou ele. E assim, agiu no é uma fatalidade, né? A gente vê um pouco assim de. Não vamos botar despreparo, não. Mas assim, eu acredito que no Brasil Não foi tinha que despreparo, não, melhorar. velho. Tinha que Acho que foi melhorar mais. a qualificação de abordagem dos policiais, né? Até mesmo em situações como essa. Por exemplo, a gente pode dar um de especialista aqui, né? Falando assim, a gente não tá lá na hora, mas questões de botar uma defesa pessoal melhor, lutas melhores para os nossos policiais, ter uma qualificação sobre isso daí. Né? Tipo assim, o Brasil é um lugar onde tem muitas academias de luta, jiu-jitsu e tudo mais, que podem ajudar nisso. Até mesmo meu primo, quando eu era bem jovem mesmo, faz muito tempo isso, ele, Lá, né? ele, Tá velhão pra caralho, tem uns ele tinha 40 anos um, aí no longo. ele tinha um professor dele que ele dava instrução para pessoas que vinham de fora do país, né? De policiais de outro país, dos Estados Unidos, que vinha para dar aula, entendeu? Para eles, entendeu? Para dar instrução para eles de luta e tudo mais, para poder aprimorar. Eu acho que no Brasil falta muito isso ainda para muitos policiais, né? Ter essa questão de abordagem. Lá nos Estados Unidos eles também são muito deficientes disso. Se o cara não teve aquele wrestling do colegial e tudo mais, é difícil ele ter A própria polícia tem geralmente quase tudo, assim, no geral, toda polícia tem uma academia. Se abrange a todos a corporação, aí eu já não tenho conhecimento para Não, dizer. o curso de preparação é naquele que ele entra, né? Não, Instruções não, eu depois tô é ele falando que tem por que correr fora. atrás. Tô falando assim por fora. Por exemplo, aqui no DF mesmo, aí isso eu falo porque eu já conheço, assim, eu É tudo conheço porque, particular, tudo particular. mas tem não, a PM, ela tem, mesmo após o curso de formação, vários policiais PMs que têm muitos aqui têm muito graduação em jiu-jitsu. Sim, porque eles Eles fazem um procuram. curso entre eles, inclusive eles também, é só uma Sim, parte boa da PM, eles fazem ações sociais também, onde ele inclui pessoas não militares nesses cursos também de defesa pessoal, essas coisas, é sim. bacana. Mas aí Igual eu tô falando. basicamente, Bento, não é a corporação que dá isso para ele, não é a instituição PM que dá esse curso de jiu-jitsu para Não, ele. não, Eles têm que entre buscar eles. particular, ele tem que buscar particular. E que eu vejo assim que tinha que ser uma coisa básica já não só no curso de, como se eu passei no concurso, vou entrar para PM.
Não, isso tinha que ser como se diz, igual no quartel, tinha a educação física deles, entendeu? Eu vejo Tem assim. que ser passado pra eles diariamente, né? Pra eles Esse caso, praticar, tem que ser obrigatório, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, pode acontecer um decorrer igual aconteceu com esses policiais federais. A gente tá falando Eu acho que não foi despreparo, nem falta, por exemplo, de lutar, foi mais, como eu posso dizer, fatalidades. não, não é fatalidade a palavra, é tipo, não é comodismo, mas eu vou usar ela como referência. Vamos supor, eles são policiais federais, abordaram um cara que é como se fosse um mendigo. Aí Desacreditaram, eles vamos botar só assim, né? isso, eles desacreditaram, achavam entendeu? que essa Não pessoa não ia vai, trazer perigo. pois é, eles pegaram e Isso. falaram, Achavam não vai acontecer nada não, então vamos prender aqui na manha, na boa. o que Aí é que quando eles. veio o cara soltou, pegou a arma e sacou e matou os dois, entendeu? Eu acho que o que você quer dizer é que eles baixaram a guarda. Isso, Eles Exato, não exato. ficaram. eu acho que foi isso mesmo, velho, porque assim, você é da Polícia Federal, você mexe com peixe grande, você não vai mexer com qualquer bostinha. Então acho que eles só abaixaram a guarda no momento que viram que era só um bostinho e achou que não ia dar nada, entendeu? Isso aí pode decorrer em qualquer cargo militar, público assim de Pode ser PMs, até isso um aqui, segurança entendeu? de hospital mesmo, um guardinha de Até mesmo hospital. isso. Por É um exemplo, vigilante. igual o caso lá das lojas americanas, assim, que o cara espancou o cara negro lá até a morte, né? Que as mídias Carrefour. publicaram. Isso, Carrefour. no Carrefour. Só que eles não publicaram que o cara que morreu deu um soco na cara do segurança. Entendeu? Foi Essas paradas agressivo, pode tudo mais. isso, essas paradas pode ocorrer, entendeu? Só que é um caso diferente Não do que a gente tá justifica. comentando, não Não justifica. justifica. O cara perdeu a Mas o que eu vida, tô não tentando justifica. dizer é que um abaixou a guarda pro outro, entendeu? E os dois policiais, é só um mendigo, não vamos fazer aquele horror todo igual fazemos quando aprendemos um traficante, entendeu? Apontando a arma direto pra cabeça dele e é isso. Entendeu? Talvez eles abaixaram a guarda, o cara sacou a arma e matou os dois. É complicado, É velho. porque Essa assim, parada que aconteceu muitas com das vezes a gente não pensa que aquele cara que tá em situação de rua, ele não tem nada a isso. perder. Nada. Nada. Ele tá ali por Mas tu nada. também pensa, pô, tô preparado, sei lutar, você não vai fazer nada comigo, não. Não meta o reboco na cara dele. Eu tô com Aí é que revólver, eu bate, tô com né? arma, eu tô com pistola. Aí é que bate, né? O cara simplesmente roubou o revólver e matou os dois. É foda. Entendeu? Pois é, É complicado. eu também acho que foi essa questão de baixar a guarda, mas eu só fico um pouquinho achando isso estranho, porque as armas, elas geralmente têm uma segurança ali. Isso, também perguntei isso mais cedo. Eu fico me perguntando Tem uma trava de como ele segurança. conseguiu. A arma é para estar travada na teoria e também no coldre do policial ela também fica travada. Então não é a pessoa não só puxa a arma e sai. Então assim eu fiquei um pouco curioso com isso e não sei se vamos ter resposta porque Eu no fim acho das contas Pelo que eu Eu perguntei acho que eles assim, sacaram a arma pro cara. E ele tomou da mão dele, não é do Coldre. Porque o não é Coldre tem a possível trava, sacar né? a arma. Não, mas era dois, Clessozinho. Não é possível. Um tá Tá, sacando, o outro mas. toma a arma do outro e Exato. mata os dois. Um tá tentando imobilizar, o outro tá com a arma. Não que ele Eu pegou a acho que arma o de bem um. mais provável que eu acho que aconteceu mesmo foi que a arma não tinha segurança. Porque tem um, Como não tem? qual era a arma que eles estavam portando, os policiais? Era Os uma policiais Glock, né? geralmente eles usam Glock. Um Glock é aquela Então, a marronzinha. Glock tem algumas, tem Tem, trava de todos têm segurança, trava de todas. segurança. Todas Então, têm. todas as armas em si têm trava de segurança. As pistolas não sim, todas geralmente. as Então pode ser não que As todas seja as isso pistolas armas, mesmo. têm. Então mas no pode ser caso que tenha dessa sido da isso mesmo. polícia ela tem. Agora sim, bora lá. Foi uma fatalidade. O cara que cometeu o crime foi morto em legítima defesa. O policial que matou ele agiu em legítima defesa. Então, houve um. Ou seja, ninguém vai ter punição e não sei mais, tipo assim, o que é que vai ocorrer. Ocorrer que, infelizmente, a família perdeu Um ente querido. dois pais, um Dois ente pais, querido. dois tios. São filhos sem pais agora, esposa sem marido. E por aí vai. O que eu digo assim, eu sou um cara que às vezes eu critico a Que sua polícia voz que tá meio que travando, viu? Sua a voz, minha, será que é a internet? Tá não, travando um pouquinho. pra mim aqui tá normal, eu acho que deve ser para você aí.
Não, geralmente de vez em quando dá umas travadas, não é? Mas dá pra entender o que você tá falando. Não dá pra entender, pode continuar. Foi mal, atrapalhar Às seu vezes, pensamento. às vezes eu até critico assim a polícia. Cara, eu falo assim, né? Cara, a polícia tá sempre 100% pilhado. Os caras vê um cara assim, lógico que a polícia não sabe quem é trabalhador e quem não é, mas às vezes eu fazia essa crítica, né? Eu falava, cara, a polícia tá vendo um cara ali passando ali e ela tá muito pilhada sempre e tal. Mas esse caso aparenta ser um caso onde o policial às Não vezes não tava. estava tão pilhado. Se fosse um policial um pouco, eu não sei, é porque igual eu tô falando, eu não vi vídeo, eu não sei como ocorreu, porque eu só li o que foi escrito no jornal. E quando é escrito no jornal, a gente sempre fica com Receio. algumas lacunas, né? Vamos dizer Eu assim. tô até com um É, comentário pra fazer do jornal sobre isso. então, assim, a polícia viu o cara em rua colocando não só a vida dele em si em perigo, como dos motoristas, e foi fazer uma abordagem de padrão, que é o De Polícia Rodoviária rotina. Federal, numa BR, foi fazer padrão, algo que, ou seja, tirar aquele cara. Então eles devem ter pensado, é mais um bêbado, é mais um cara da rua. E eu não sei dizer, ó, tudo que eu falar aqui é só especulação. Como se deu que esse cara pegou a arma? Se foi do coldre, se foi da mão do policial, como o outro policial estava que não conseguiu reagir também. Mas infelizmente foi uma tragédia. Foi muito rápido São, mesmo. Depois eu vou te mandar os vídeos. é, Foi muito rápido. Foi muito rápido. É tipo assim, dá pra ver que ele pegou da mão mesmo do policial. Assim, o vídeo pela velocidade, entendeu? Pela distância, assim, dá pra ver que ele pegou a arma da mão do policial e já foi ali, se dispara ali muito rápido. E foi bem certeiro, porque os policial caiu assim de imediato. E aí, Só uma assim, infelizmente, dúvida. É verídico mesmo que eu fiquei sabendo que os dois, acho que eram os dois mesmo, tava quase se aposentando. pelo É menos sim. verídico isso? Pelo menos sim. É, pode ser. Você pela vai idade ver, dele, vai ver, deve ter sido isso abaixo da guarda, né? Não, não tem seu nada a pai, ver Mulher não, meu amigo. É danada, tipo assim, tem tal. cara que é sargento, tem 60, 50 anos aí de idade, é policial há 20, 25 anos e ele continua no padrão. Tipo assim, Uhum. não justifica. eu conheço, Ah, eu sim. conheço, eu conheço um PM que eu fiz uma viagem, eu viajei no mesmo ônibus com ele, a gente foi conversando, foi tudo. Ele falou que não entra em nenhum local onde ele vá sentar de costa para a rua. Onde ele for sentar, ele vai sentar sempre ficando de frente De para a rua, frente ou pra seja, rua. ele sempre vai procurar ficar sentado, ou seja, com as costas na parede, dentro do estabelecimento. Entendeu? Para que ele tenha sempre visão de quem entra. Ele também diz que não entra em local onde, se precisar sair, seja fechado. Então, ele sempre vai procurar um local com fácil acesso. Ou seja, olha o nível do cara. Entendeu? Esse cara, isso Ele ele leva. Não, viajando, né? E isso é ele ele, viajando, né? Nem serviço. não, isso é isso que eu estou falando. Isso é na vida pessoal O dele. pessoal Isso é imagina ele ele com na vida esposa, profissional. isso com filhos, com esposa, ou seja, se ele for num restaurante com a esposa, se ele chegar no restaurante, a esposa quiser ficar e ele não achar que está ideal, ele vai sair. Vai. Entendeu? Por quê? Porque isso já é dele. É isso que eu estou falando. Às vezes eu fazia uma crítica, mas essa tragédia mostra que o policial, principalmente em trabalho, lógico, ele tem que sempre estar 100% focado. Foi Exatamente. uma tragédia, foi uma família que vão perder os entes queridos dele, que nada vai trazer de volta ou seja, acabou com duas famílias, né? Uma Isso. tragédia acabou com duas famílias. E eu não vou fazer críticas dizendo que os caras, é igual falando, se eles eram mal preparados, se eles estão, porque a gente não Não, sabe não de tem como. e outra. O morador de rua morreu. A gente não sabe o histórico desse morador de rua. Esse Uhum. morador de rua pode ser, por exemplo, um militar, um ex-militar. Poderia ser Exato. uma Possível também. pessoa que na vida dele já houve um treinamento com arma. Porque eu vou te falar, viu? Se você pegar uma arma, se ela tiver travada, por exemplo, tu no desespero, tu não consegue atirar com essa Não. arma, não. Mesmo você sendo Então, treinado.
Isso. Então, assim, a gente não sabe o histórico desse morador de rua. E hoje tem pessoas, a maioria dos moradores de rua, eles moram na rua não é porque não tem condição de arrumar dinheiro, não. É por problemas psiquiátricos, por problemas que tiveram na vida. Então foram pessoas que tiveram profissões, foram pessoas que tiveram uma vida, uma família, e a gente não sabe por que ele está na rua. E um ponto, bem, depois eu vou te mostrar os vídeos, te mandar. Foram tiros muito certeiros, pô. Muito certeiro. Tipo assim, ele atirou, o primeiro tiro que ele disparou, o policial já caiu de imediato. O segundo tiro que ele disparou, o segundo policial caiu de imediato. Entendeu? Então, tipo Não assim, é. não E é a pra... gente pensa, a gente pode pensar assim, falar que é besteira, por exemplo, a pessoa der um tiro e já cair, mas o nosso corpo tem vários pontos vitais e não é tão fácil assim acertá-lo. Pode ter sido um tiro de sorte, mas igual a gente está falando, como não conhecia, vamos dizer que fosse, supor aqui que fosse uma pessoa que tivesse conhecimento numa vida anterior dele aí, no passado dele. Às Aham. vezes o cara sabia, porque, por exemplo, se atirar, às vezes vai acertar numa perna, num braço. O cara do nada deu 2 tiros e 2 tiros fatal. Pô, foi, É, depois é cara, foda. Sim. Aí vem um outro pontinho que eu e fico com e puto. detalhe, hein? Com os E outra, policiais, os policiais andam, se não usando me engano, eles colete. usam colete, né? Colete, Tipo assim, o ponto que eu fico puto é a divulgação da mídia de um caso desse, entendeu? Olha só como é que um dos jornais divulgaram. Suspeito de matar policiais é assassinado por policial em rodovia. Se a gente for ler de forma fria, eles não Não, estão, não eles não existe tão forma mal. bonita nisso, não, Não, bem. não, Não, o não existe. suspeito, não, o suspeito de matar policiais é assassinado. Então, o cara tá com a arma, olha só, eles têm essa informação. O cara tá com a arma do policial rodoviário federal na mão. O policial desce do carro ou da moto, não lembro o que foi, e vai lá e atira contra esse cara. O cara já acabou de matar 2 policiais. Ele atira no cara e o policial que acerta esse cara é assassino e o cara é só suspeito. Não, é isso que eu tô Cara, falando para você. Ó, bora lá. Esse jornal ele fez também de forma apelativa, eu concordo. Mas Porra! bora lá, bora lá. Eu fico puto quando eu leio uma matéria que a matéria fala assim. Isso é porque tipo assim, eu estudei um pouquinho de direito para concurso. Então, assim, às vezes eu fico puto com a matéria quando ela chega e fala assim: assassino de tal pessoa foi preso. A pessoa que matou fulano foi preso. Eu fico puto com a matéria dessa, porque a matéria deveria ser: suspeito de assassinar fulano foi preso. Beleza, mas beleza, por que eles não colocaram suspeito de matar policiais rodoviários E federais? Foi foi morto, alvejado por foi policial. Foi morto morto por um policial. o policial. Isso. Eu acho também errado botar essa palavra assassinato. Porque Assassinato é pesado, pô. porque é na como se nossa, matasse a sangue na frio, nossa né? vamos falar assim, na nossa cultura, quando você fala a palavra por exemplo, se ele foi assassinado, então o cara é um assassino. Se o cara é um assassino, na nossa cultura dá a entender que foi intencional, né? É um intencional É, criminoso, e, né? nesse caso, e nesse caso nem crime houve, porque esse policial, ele por tudo que indica, tudo que eu li, ele nem exagerado ele foi. Ele agiu dentro do código policial. Exato, Ele exato. viu, ele viu o suposto crime, abordou e como o cara estava ainda tipo armado, ele atirou e o cara veio a óbito. Ele não, ou seja, ele não foi aquele cara e meteu 50 tiros no cara, Exato, 10 não foi tiros no cara. exagero. Mas assim, Bento, Não, o que mais me pega é a mídia ter essas informações e ainda me solta uma nota então desse jeito. Pô, a inversão de valor do caramba. É esse demais. policial Esse policial Demais. aí, ele nem vai. A arma, lógico que vai para a perícia, porque isso Normal, padrão. houve, houve uma morte, então vai para a perícia.
mas ele nem vai responder, porque aí automaticamente quem for lá, né, eu acredito que o delegado que for pegar o caso já coloca como legítima defesa. Se foi legítima defesa, não se fala em crime, entendeu? Uhum, Lógico que tem exatamente. pessoas que usam da instituição legítima defesa para cometer crimes, né? Para cometer crimes não, exageros, vamos dizer assim. Fala, Mas no careca. geral, essa ação aí foi perfeita, Oi? a gente fica até Tá, tô aí. a gente fica até pensando assim, talvez se o policial passasse antes, não tivesse ocorrido essa tragédia, ou ele pudesse ter ajudado os dois outros policiais, mas infelizmente não Exatamente. ocorreu. Pera aí, Bentinho, eu já volto É, já. Só um segundo. Ai, complicado, velho. Esses assuntos é muito pesado. Não tem como. o que eu falo, a gente às vezes até te falar uma coisa dessas e ser tipo considerado. A gente tá falando besteira, né? Principalmente porque nós não somos nem especializados em nada. Sim. Mas é um assunto que também a população É um assunto que é fica. bom informar, né? Não deixar passar em branco. Nós somos curiosos, né? A população no geral é curiosa. Então essa é um assunto que comove a gente também, né? Que a gente sai para Pressiona a trabalhar todo gente. dia. A gente sai para trabalhar todo dia, deixa a família em casa, tem filho em escola. A É que gente de nem, vez em quando. é que nem o caso dos Estados Unidos, né? Imagina, Espera eu você passar. acorda, vai comprar alguma coisa pra alguém e sai um louco metendo bala em todo mundo e Tô em atacando. Imagina, gravação, tô em gravação. assim, Tô em Caralho. imagina gravação. assim, eu como Imagina, tu estudou pra caralho pra virar policial federal, aí tu vai prender o mendigo pega a arma da tua mão e te mata. Só por uma guarda baixa que você deixou. Cara, Não, mas é foda. a gente entende que o policial é uma profissão de risco. É, Não Exato. é de tragédia a gente fica, mas é uma profissão de risco. É uma das profissões mais perigosas do policial. Se for policial do Rio de Janeiro e São Paulo ainda, vixe, vixe, tem aí tá lascado. um pouquinho maior de risco ainda. Então, assim, todo dia que um policial sai de casa, a família geralmente já fica aflita. Infelizmente, essa família teve uma notícia triste. E dessas outras tragédias, igual a gente estava falando, imagine seu filho levantou, você fala assim, meu filho, vai ali comprar um pão. Aí nessa ida de comprar um pão, seu filho não volta para casa. Cara, Exato. triste. Você saiu para trabalhar, o cara tava lá no mercado, o caixa, o Ó, gerente. no recanto aqui mesmo teve um atentado de um policial. Um atentado meio estranho. O policial, ele mora na Ceilândia. E aí ele tava saindo da casa da irmã dele aqui no recanto, de manhãzinha cedo, na 406. E aí, no momento que ele tá saindo, vem um cara armado, atirou no rumo dele, assim, né? Acho que nem anunciou assalto, ele revidou, matou um dos bandidos, o outro fugiu, aí foi ver o bandido do Sobradinho. No recanto. Então, nenhum dos deles morava no recanto. Entendeu? Um Meio caso bem que suspeito. E o cara é combinado, policial. né? O Estranhamente. policial é uma das profissões, eu acho, não vou poder dizer 100% certo, mas talvez seja a profissão mais perigosa. Junto com, pelo menos assim, pública, talvez seja a mais É perigosa. uma das mais perigosas, né? Tem também aquele pessoal de transporte de valor. No Transporte de caso, valor, vamos, penitenciário, tudo mais. É. Penitenciário vamos também é bem reduzir. perigoso. Vamos resumir. Quem trabalha em segurança pública ou privada é uma profissão, Perigoso. são É um risco. profissões muito. Então, todo dia quem tem parente policial sabe que quando o cara sai de casa, ele já fica aflito. No DF não é tão comum de você ver essas notícias de que o policial saiu para trabalhar e não voltou para casa. Mas a gente sabe aí que os números mostram que, por exemplo, no Rio de Janeiro,
morreu muito policial esses últimos tempos aí. É porque assim, aqui no DF a gente pode colocar que a polícia daqui é preparada, né? Até mesmo pela remuneração dela, ela consegue se preparar, mesmo que seja privado. E a Cultura também, né? polícia é respeitada por um certo ponto aqui no DF. Não tem esse atentado de chegar na viatura e metralhar uma Sei lá, polícia. né? Não tem, assim. Pelo menos eu não Ou vejo de pelo casos menos assim. passar um carro cheio de traficante e fuzilar um policial, né? Tem troca de Só tiro? for outros Tem, casos. né? Mas não é igual ao do Rio Tanto de aí, Janeiro. tem troca de tiro, né? Oi? No início, no Recanto, eu acho que tem um mês mais ou menos, houve uma troca de tiro, Na inclusive minha rua. eu, Na minha rua. eu acho que veio a óbito algum Não. do pessoal que trocou tiro? Teve um dos caras que tomaram 4 tiros e um outro levou, acho que um foi 2 tiros, mas nenhum morreu. Não, né? Não. Vaso ruim não quebra. É isso que eu falo, que não é qualquer tiro que mata, entendeu? E reforça mais ainda de o cara dar 2 tiros certeiros em 2 policiais, que eu também não sei dizer se eles estavam de colete. Geralmente, o policial em trabalho, o policial rodoviário federal, em trabalho, geralmente ele tá com colete, né? Que eu não É, sei mas se é o caso dele. tem um deles que tomou um tiro na cabeça. Foi na cabeça, um deles. Aí, Já dá pra ver que o sangue tá na região da cabeça ali, então ele tomou um tiro na cabeça. Um deles, pelo menos, é certeza. Entendeu? E acho que os dois, pela queda, né? Do jeito que eles caíram, da forma que tava o corpo, mostra, não Sim. sou mostra perito. mais ainda o tamanho da tragédia, né, gente? Né? Força mais Triste ainda pra que, mesmo com colete, capacete, e ainda aconteceu quem. fatalidade. A gente não é perito, a gente tá falando aqui só do que a gente acha, tá, gente? Os fatos que apareceram na internet e coisas das nossas cabeças. Particularmente, inclusive, eu estou falando coisas baseadas no que saiu em mídia, né? Divulgado por jornal. Exatamente. Eu tô replicando algumas Informações. palavras de jornal A que eu gente só falo. está manipulando vocês igual nós estamos sendo manipulados. Que manipulando, meu filho. A mídia, Brincadeira, galera. Eu sei que é um a tema mídia, muito sério para fazer uma piada dessa, mas é realmente uma a fatalidade mídia, muito grande. às vezes, a mídia no Brasil deixa a desejar, às vezes, em muitos casos, né? Mas ou seja, resumindo, só foi uma grande tragédia. Infelizmente, é uma profissão perigosa. Por isso que quem gosta, quem quer ser policial, que estudar muito, inclusive para ser policial rodoviário federal, tem que estudar demais. E nunca abaixe sua guarda, pelo amor de Deus. E se conseguir, seja tentar, né, não baixar a guarda de jeito nenhum, que a gente. Exatamente. Eu falo, a gente não sabe o que de fato houve lá que houve essa tragédia, mas nunca baixa a guarda. Justamente. Ei, Pessoal, vamos finalizar aqui mais um podcast. Não, Novinho? Faça suas considerações finais aí. Bom, galera, esse é mais um podcast do Podcast Meu Peru, com a participação do Bentinho e do Clebsonzinho. A gente vai Do encerrando esse assunto Novinho, ele tá aí na sério. imagem aí, ó. Se por alguns pensaram que foi muito chato, isso e aquilo, mas a gente só tá conversando sobre essas notícias que foi realmente muito tristes, né? Realmente muito triste para as famílias, para os familiares. Que Deus conforte o coração de todos eles e a gente vai terminando mais um programa. Gente, o assunto hoje foi um pouco pesado, né, nesse sentido. A gente hoje foi um pouco mais sério. Foi um episódio, talvez, de. Não falar em conscientização, né? Mas sobre os nossos pensamentos sobre esses casos, né? Quando ocorre eu externei meus pensamentos pessoais mesmo sobre alguns casos. Posso ter falado muita besteira aí, que eu também não sou especialista em nada. E minhas opiniões também não é para convencer nem mudar a opinião de ninguém. Só mesmo para externar o que eu pensei sobre esses casos aí mesmo, né? Boa noite. Exatamente. Pessoal, vamos ficando aí com mais um programa aí, mais uma vez com os assuntos mais sérios aí, mas pra gente interar, né, nessas notícias aí, passar um pouco de informação para vocês, pelo menos dos nossos achismos, mas
Mas é bacana, é isso aí, pessoal. A Foi gente vai massa, galera. finalizando por aí mais uma vez. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, na hora que você estiver ouvindo aí. Até mais, até a próxima.